que eu quero fazer nesta live? Além de eu responder perguntas que vocês vão escrever aqui, eu vou entrar em contato, eu vou falar com alguns de vocês aqui por vídeo para responder perguntas, dúvidas bíblicas. E eu queria também de vocês já algumas sugestões. Nós vamos fazer lives todas as quintas-feiras, né? Uma quinta-feira no Instagram, outra quinta-feira no YouTube e no Facebook. E vamos fazendo esse revezamento. E eu queria saber de vocês, amigos, se vocês querem que as lives sempre sejam com perguntas abertas sobre qualquer assunto, ou se vocês preferem que em algum momento eu faça lives temáticas que tratem a respeito de um tema. Tá bom? Então essa opinião de vocês vai ser muito importante para mim, para saber de que forma eu posso ajudar você a atender melhor às suas necessidades. Olha aqui uma pergunta da Simone, ó. Leandro, a pandemia está em algum contexto no Apocalipse? Simone, não está. A pandemia não está em nenhum contexto do livro do Apocalipse, mesmo que o livro do Apocalipse seja uma carta de amor de Cristo escrita para nós que vivemos nos últimos dias. Mas nós só podemos ver que a pandemia é sim um dos sinais da volta de Cristo, não no Apocalipse, mas no Evangelho de Lucas, tá? Então eu vou ler aqui para você, Lucas, capítulo 21, versículo 10. Olha que interessante esse texto. Então lhes disse: levantar-se-á nação contra nação e reino contra reino. E haverá grandes terremotos, epidemias e fomes em vários lugares. Coisas espantosas e também grandes sinais no céu. Então Cristo profetizou que entre os sinais que aconteceriam no nosso mundo antes da volta dele, estariam terremotos, epidemias e fome. E por isso o conselho de Cristo, não é que nós estejamos em constante preparo para o seu retorno. Então esta epidemia é um sinal da volta de Cristo, mesmo que não esteja mencionada no Apocalipse, tá bom? Olha aqui, ó, o Daniel disse que chique de barba. Obrigado, viu? Vocês acreditam? Não tem problema, né, quando uma pessoa diz que não gosta, né? Mas eu recebi um e-mail de um irmão que eu nem respondi. O irmão escreveu assim: Leandro, tira essa barba, você ficou muito feinho com essa barba. O cara não tem noção, não é? Em vez de dizer assim, olha, você fica melhor, né, sem barba, né? Mas o cara já me chamou de feio assim de cara. Então tem pessoas que não sabem trabalhar com as palavras, fazer o quê? Mas obrigado, Daniel, porque você achou chique a barba. O outro me chamou de feio, né? Olha aqui o Ronaldo perguntando o seguinte: o que achou dos episódios de hoje da novela Gênesis? Eu não vi o episódio de hoje, tá? Mas os que eu vi, obviamente eu gostei bastante. Apontei alguns erros teológicos nos 3 primeiros episódios, mas eu vou gravar um outro vídeo apontando os acertos teológicos também, tá? Então, eu parabenizo, e já o fiz, né, a Record por fazer esse tipo de material, porque muitas pessoas passaram a ler mais a Bíblia após esse tipo de novela da Record, né? Eu assisti depois no Netflix a Terra Prometida, não é? Mas que material, que novela espetacular, né? Que novela espetacular, muito bíblica, um enredo muito bem trabalhado, e creio que Gênesis também vai seguir por esta linha. Obviamente, alguns erros são normais, mas vamos falar dos acertos, tá bom? Então eu não vi o episódio de hoje, por isso eu não posso comentar com você a respeito disso. Aqui o Gilney pergunta o seguinte: quem foi Lilith? Existe uma lenda, um mito, né, de que Lilith teria sido uma suposta segunda esposa, na verdade a primeira esposa de Adão, né? E enraivecida, né, porque Deus, por causa da maldade dela, decidiu dar uma outra esposa de Adão. Então Lilith seria, digamos assim,
responsável, né, pela existência de outras civilizações e que não fosse apenas Eva. Só que isso, amigos, é uma teoria absurda, não tem embasamento bíblico. Esse nome Lilith aparece em Isaías, no hebraico, se eu não estou enganado, é em Isaías 34, 14. Isso mesmo, aqui fala, ó, as feras do deserto se encontrarão com as hienas, e os sátiros clamarão uns para os outros. Fantasmas ali pousarão e acharão para si lugar de repouso. Aqui o termo no hebraico é Lilith. Por quê? Porque simboliza aqui as forças do mal. Simplesmente isso. Essa personagem, como uma segunda esposa de Adão, não existiu. Por dois motivos. Primeiro, porque em Atos 17, 26 é dito que de um só Deus fez toda a raça humana. Ou seja, a partir de Adão. E Gênesis 3:20 mata a charada. Gênesis 3:20 diz assim, ó. E deu o homem o nome de Eva à sua mulher, por ser a mãe de todos os seres humanos. Então não existiu uma outra esposa de Adão, porque Eva foi a mãe de todos os seres humanos. Se você quiser assistir algo mais aprofundado sobre este mito em torno de Lilith, eu recomendo um dos episódios do programa Evidências, do Dr. Rodrigo Silva. Tá? Vai lá no YouTube, no canal do programa Evidências, ou no canal do Dr. Rodrigo, e você vai digitar Lilith, e você vai ver todo o histórico do desenvolvimento deste mito, e você vai ver que realmente não tem base bíblica alguma para isso, tá bom? O Gerson Ávila tem uma dúvida. Uma dúvida do Apocalipse. A noiva de Cristo pode ser a cidade ou o povo remanescente? Na verdade, quando nós lemos a Bíblia, nós vemos que a Nova Jerusalém é chamada de noiva de Cristo, mas a igreja é chamada da esposa de Cristo. Então o que isso significa? Que quando os justos estiverem dentro da Nova Jerusalém, haverá, diríamos assim, o casamento espiritual entre os justos salvos e Cristo. Então, tanto a Nova Jerusalém será a esposa do Cordeiro, porque os filhos do Cordeiro salvos estão lá dentro. Tá? Então, não tem um porquê de nós separarmos as duas coisas. Os dois conceitos estão juntos, tá bom? Vamos ver aqui. Olha que interessante aqui. O Heitor perguntou o seguinte. Quero saber o porquê Paulo pedia para Deus tirar o espinho da carne dele. Tá? Vamos aqui abrir em 2 Coríntios 12 para vermos sobre o espinho na carne que Paulo tinha. Nós não temos uma resposta precisa a respeito do espinho na carne de Paulo, tá? Existem várias hipóteses. Eu particularmente penso que pode ser um problema físico, tá? Mas existem outras hipóteses. E aqui, em 2 Coríntios 12, 7, Paulo diz assim, ó. E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afaste de mim. Então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Olha que interessante, Paulo, ele foi usado por Deus para fazer muitos milagres e curar muitas pessoas. Só que quando Deus pede quando Paulo pede a Deus para que Deus tire um espinho da carne dele, Deus falou o seguinte, Paulo, no teu caso eu não vou fazer isso, porque vai ser mais prejudicial para você do que benéfico. Então, já que o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza e eu sei que você pode ficar soberbo, então eu não queria,
mas eu vou me utilizar deste problema que você tem para manter você comigo. Então vejam o dilema no qual Deus se encontra muitas vezes com os seus filhos, não é? Agora, o espinho na carne, como eu disse para vocês, pode ser um problema físico e pode ser até um problema de visão, tá? Não temos, como eu estou falando para vocês, não tem como bater o martelo, eu estou dando a minha opinião. Por quê? Eu vou ler aqui para vocês alguns textos em Gálatas que me levam a pensar, a cogitar esta hipótese, tá? Mas sem bater o martelo, porque nós não temos como ter certeza. Aqui em Gálatas 4 é dito o seguinte. Olha aqui a partir do verso 12. Sede qual eu sou, pois também eu sou como vós. Irmãos, assim vos suplico. Em nada eu sou como vós. Ou melhor, em nada me ofendestes. E vós sabeis que vos preguei o evangelho a primeira vez por causa de uma enfermidade física. E posto que a minha enfermidade na carne vos foi uma tentação, contudo não me revelastes desprezo, nem desgosto, antes me recebestes como um anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus. Então aqui ele fala que ele teve uma enfermidade enquanto estava com os Gálatas. E aí, no capítulo 6, verso 11, parece que ele tinha realmente um problema de visão. Por quê? O que ele diz aqui? Ó? Vede com que letras grandes vos escrevi de meu próprio punho. Então, isso pode nos levar a cogitar que esse espinho na carne tenha sido um problema de visão. E pode ter sido até mesmo uma sequela, né, da visão que ele teve do Cristo glorificado na estrada de Damasco. Então, é uma hipótese, mas como eu disse para vocês, não temos como bater o martelo, tá bom? Vamos aqui para outra pergunta. Olha aqui, o Rafa Martinez me perguntou algo interessante. Qual foi a pergunta sobre a Bíblia que mais te chamou a atenção? Na verdade, todas as perguntas eu gosto demais. Agora, tem umas que são engraçadas, amigos. Olha que interessante. Eu apresento o Namira também na versão em espanhol. Eu vou contar para vocês uma que aconteceu, que ali eu dei risada no ar. Normalmente eu tenho um bom controle, né? Quando acontece alguma coisa engraçada, a gente não vai rir, né? E tudo mais. Mas teve uma pergunta que eu não aguentei. Isso foi no programa em espanhol, no En la Mira de la Verdad. O que aconteceu? O telespectador perguntou o seguinte: se Deus criou todas as plantas, por que não podemos usar a marihuana, la marihuana? E eu não sabia o que era marihuana em espanhol. Eu me comunico em espanhol, mas você não sabe. Vários termos você não sabe. Existem várias ramificações, digamos assim, do idioma hispano. E aí eu perguntei ao vivo. Na época o apresentador não era o Nelson Vaziuk, né? Era o Pavel Molina. E eu perguntei assim para ele: Pavel, lo que significa marihuana? E aí Pavel, porque ele era hispano, morou nos Estados Unidos, era casado com uma brasileira, então ele conhecia muito bem o português. Aí ele falou assim pra mim: Leandro, a marihuana é a maconha. E eu comecei a rir, gente, no ao vivo, né? Comecei a rir por quê? Porque o irmão pensou assim: bom, se Deus fez a planta da maconha, então eu sou livre para, diríamos assim, puxar um baseado, né? Então eu tive que dar risada dessa pergunta e eu expliquei para o irmão, né, que Deus criou as plantas, mas não com certas finalidades que os seres humanos dão a elas. Então essa foi uma das perguntas assim mais engraçadas, né, que eu respondi. Olha o que a Raquel Vieira disse. Raquel, eu quero muito te agradecer por isso, por esse depoimento. Ela falou assim: eu comprei o curso para adolescentes, maravilhoso, meus filhos amaram também. Muito obrigado, Raquel Vieira, por sua confiança, tá? Eu espero que o curso seja sempre uma bênção para você, para os seus filhos. Se eles tiverem alguma dúvida, estarei lá na plataforma para ajudar.
Eu tenho, queridos internautas, 3 cursos, né, online. É um curso chamado Adolescência Positiva, este que a Raquel adquiriu. Tem o curso de Pregação Bíblica e tem o curso de Inteligência Financeira Bíblica. Se você quiser conhecer algum desses cursos, o site é cursos.leandroquadros.com.br, tá bom? Uma boa noite também, vamos ver para quem mais aqui. Outra coisa, Raquel, se depois você quiser me mandar um depoimento em vídeo sobre o que você achou do curso e o que fez de diferente em você, eu agradeceria muito, tá bom? Vamos ver aqui as perguntas. Tem tantas perguntas aqui, amigos. Uma boa noite para a Má, de Paruapebas, Pará. Tanta gente levantando a mão aqui, ó. Vamos ver aqui. Nossa, muitas perguntas aqui. E aí o que acontece? Chegam as perguntas, eu vou me escapando, né? Mas eu vou chegar lá. Olha que pergunta interessante. Deus e Jesus, Deus Pai e Jesus, não é? Vão voltar juntos? Olha, essa pergunta é interessante. Não há um consenso entre os estudiosos, eu vou dizer o porquê. Eu tenho a impressão que quando Jesus voltar, Deus Pai estará ao lado dele. Mas eu não posso provar isso. Mas, como se encontra traduzido Mateus 26, 64, podemos ser levados a crer nisso. Mas há especialistas em grego que dizem que o texto poderia ser traduzido de outra forma. Tá? Então eu vou ler o texto como se encontra na Almeida e atualizada, e vou dizer para você a tradução alternativa que alguns especialistas propõem. Diz assim, Mateus 26, 64. Respondeu-lhe Jesus, tu o disseste. Entretanto eu vos declaro que desde agora vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Então, nessa tradução, Cristo é apresentado como voltando, vindo sobre as nuvens dos céus, assentado ao lado do Todo-Poderoso, Deus Pai. Mas alguns intérpretes dizem que o texto também poderia ser traduzido mais ou menos assim, que vereis o Filho do Homem assentado, vindo com grande poder. Não necessariamente seria o Todo-Poderoso. Eu particularmente creio nessa tradução. Se eu me aprofundar mais no estudo do texto grego e mudar de opinião, com certeza eu vou falar isso para vocês. Tá ok? Essa pergunta aqui, ó, da Daia, tenho que pescar ela, ó. Professor, se tem uma moça da igreja que namora com um rapaz que não é da mesma fé, ela pode fazer as atividades normalmente na igreja ou tem que ficar sem fazer até ele tomar a decisão? Veja, no manual da igreja, eu nunca vi nada que diga para proibir a pessoa, né, de exercer os seus cargos na igreja por ela estar em julgo desigual. Tá? Mas a igreja tem dado a permissão para que cada igreja local decida sobre esse assunto de acordo com aquilo que a comissão decidir. Tá? Então o que acontece? O jugo desigual, ele é realmente muito perigoso. Né? Por quê? Nós somos transformados à imagem daquilo que contemplamos e somos transformados à imagem das pessoas com quem mais convivemos. Para você ter uma ideia, uma pesquisa apontou que o nosso salário é a média do salário das 5 pessoas com quem mais convivemos. Olha o poder da influência e do chamado modelamento. Nós nos modelamos de acordo com alguém. Então é por isso que tem vários textos bíblicos, mas eu vou ler um deles. Deuteronômio 7, 13 e 4, sabendo do poder, né, do modelamento, né, e que nós nos transformamos à imagem daquilo que contemplamos ou das pessoas com quem mais convivemos,
Deus disse aos israelitas o seguinte, ó: nem contrairás matrimônio com os filhos destas nações, não darás tuas filhas a seus filhos, nem tomarás suas filhas para teus filhos, pois elas fariam desviar teus filhos de mim, para que servissem a outros deuses, e a ira do Senhor se acenderia contra vós, e depressa vos destruiria. Então Deus aqui advertiu muito fortemente o povo de Israel contra o jugo desigual. Eu não estou dizendo que não há pessoas boas, existem pessoas mais cristãs fora da igreja do que na igreja, né? Mas precisamos obedecer este mandamento se quisermos amenizar os problemas. Veja, se duas pessoas com a mesma fé e as mesmas crenças num matrimônio têm os seus desentendimentos, diferenças, imagine entrar para um matrimônio com diferenças dessa forma. Então, a igreja quer que os seus líderes deem exemplo. Isso não significa a perfeição. A perfeição só vai existir após a glorificação. Tá? Eu particularmente, eu não tiraria os cargos de uma pessoa nessa situação. Conversaria com ela, daria um tempo para ela pensar, refletir, falava com a outra pessoa também, porque o que acontece? Temos que ter cuidado. Ao mesmo tempo que não podemos praticar o jugo desigual, não podemos ver a outra pessoa que não é da igreja como se fosse um demônio. Aí nós vamos perder uma oportunidade evangelística. Então, muito tato e sabedoria. E obediência, sim, à orientação de Deus, porque Ele sabe o que é melhor para nós. Qual o critério? Ó, essa eu peguei, ó. Qual o critério para saber se um livro é da Bíblia ou não? Não é difícil. Veja, em primeiro lugar, nós temos que entender que nos dias de Jesus, os livros do Antigo Testamento já estavam definidos. Então esse é o primeiro passo. Então qualquer acréscimo aos livros do Antigo Testamento não foi ordenado por Deus ou não foi feito sobre inspiração. Aqui em Lucas 24, nós podemos ver de quais partes era composta a Bíblia de Cristo. Tá? Eu até estou preparando um conteúdo para esta semana sobre os livros apócrifos, né? Falar o porquê que nós protestantes não cremos que eles deveriam ser incluídos na Bíblia como deuterocanônicos, ou seja, praticamente inspirados, né? Mas eles têm o seu valor histórico com certeza. Mas aqui em Lucas 24:44, você pode ver isso também no verso 27. Veja como era composta a Bíblia de Cristo. Depois eu vou comentar sobre o Novo Testamento. Aqui é dito o seguinte: a seguir, Jesus lhes disse: são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Essas três divisões da Bíblia são muito significativas. Lei de Moisés é uma referência aos 5 primeiros livros da Bíblia, né? Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômio. Profetas é ao restante do Antigo Testamento, tanto profetas maiores quanto profetas menores. E salmos, que era uma espécie de inário ou de harpa cristã utilizada para louvar a Deus. Então, a Bíblia de Jesus era composta pelos 39 livros que nós temos hoje nas nossas Bíblias protestantes. Ok? Quanto ao Novo Testamento, a formação do Novo Testamento foi um processo. Os concílios não determinaram quais livros fariam parte da Bíblia, apenas ratificaram aquilo que os cristãos primitivos já tinham feito. Isso com propósito. Como existiam muitos livros falsos e com conceitos gnósticos, a igreja cristã primitiva decidiu separar aquilo que era apostólico daquilo que não era. Tá? Então esse foi um critério interessante. Eles se perguntaram, bom, este evangelho ou esta carta foi escrita por um apóstolo de Cristo? Ou por alguém muito próximo a ele? Então isso foi considerado como critério. E aqui nós vemos que já o apóstolo Pedro reconhecia
os escritos de Paulo como sendo inspirados. Só terminando aqui, os livros do Novo Testamento, veja, Pedro, já por volta do ano 70 depois de Cristo, ou seja, muitos dizem, né, foi a Igreja Católica Apostólica Romana que escolheu os livros da Bíblia. Isso não é verdade. A Igreja Católica Apostólica Romana passou a existir a partir do século IV, né? E esta carta de Pedro, a segunda carta de Pedro, foi escrita por volta do ano 70 depois de Cristo, ou seja, bem antes da Igreja Católica. Veja como Pedro considerava as cartas de Paulo, ó. 2 Pedro 3, 15 e 16. E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Ao falar acerca desses assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, ou seja, deturpam os escritos de Paulo, não é? Como também deturpam as demais escrituras. Ou seja, os escritos de Paulo estavam inclusos entre as escrituras, aqui desde o ano 70 depois de Cristo. Então crê-se que até o final do século I, a igreja cristã primitiva já tinha formado. E, obviamente, foi o Espírito Santo quem assessorou. Então quando você ouvir falar, tem livros que deveriam estar na Bíblia e não estão, isso é conversa furada de gente que não tem o que fazer, não sabe o que está dizendo. Tá ok? Olá, boa noite. Qual é o seu nome, meu amigo? Eu estou falando, meu nome é Pedro, eu estou falando com você dos Estados Unidos. Ô, Pedro, dos Estados Unidos, satisfação, meu irmão. Obrigado por participar aqui da nossa live. Muito obrigado. É verdade? Sim, eu só queria fazer uma pergunta que pode explicar Pedro 4:6 melhor pra gente? Claro, meu irmão, vai ser um prazer lhe ajudar. Viu? Pedro, em que cidade dos Estados Unidos você mora? Boston. Em Boston. Eu não lembro de ter ido a Boston. Eu acho que eu fui uma vez, sim. Mas não estou bem certo. Mas olha, um prazer, viu, Pedro, ter você aqui comigo. Muito obrigado. E eu vou explicar então agora 1 Pedro 4, verso 6 para você. Tá bom? Ok, muito obrigado. Fica com Deus, querido. E espero você em outras lives. Tá bom? Ok, tá bom, obrigado. Até logo. Bom, vamos responder essa pergunta do Pedro, lá de Boston, nos Estados Unidos. Depois eu vou aceitar outras solicitações aqui, tá bom? Ele perguntou sobre a 1 Pedro capítulo 4, verso 6. E realmente esse é um texto que no passado foi muito utilizado em favor da doutrina da imortalidade da alma. Olha que bênção, já estamos com quase 500 pessoas aqui acompanhando ao vivo, mesmo que eu quase não tenha feito lives aqui. Muito obrigado, amigos, pelo carinho, por vocês estarem compartilhando também com os amigos, tá? 1 Pedro 4,6 é um texto que é importante sabermos respondê-lo. Diz assim, ó. Pois para este fim foi o evangelho pregado também a mortos, para que mesmo julgados na carne segundo Deus, vivam no espírito segundo Deus. Será que esse texto significa que os mortos podem receber uma outra oportunidade de salvação? Será que Pedro está ensinando que os mortos, que Jesus, por exemplo, desceu ao inferno, como alguns alegam em 1 Pedro 3,19, e lá pregou aos espíritos que estavam presos? Eu vou ler para você o contexto e vou mostrar para você, querido Pedro e querido internauta, que Pedro não está ensinando aqui a possibilidade da consciência durante a morte e nem a possibilidade de salvação após a morte. Então é bom nós avaliarmos isso de uma forma mais global para compreendermos, tá? Vou ler o verso 5 para depois ler o verso 6, tá bom? Os quais hão de prestar contas àquele que é competente para julgar vivos e mortos. Veja, se Deus vai julgar vivos e mortos, isso indica, não é,
não necessariamente que os mortos estarão conscientes para serem julgados, porque a informação de Pedro é que Deus vai julgar vivos e mortos. E aí o verso 6 segue: pois para este fim foi o evangelho pregado também a mortos. Ou seja, quando eles estavam vivos, eles receberam o evangelho. Então ele está dizendo o seguinte, olha, Deus vai julgar vivos e mortos. Por isso que os que hoje estão mortos, eles também vão ser julgados porque o evangelho foi pregado para eles enquanto estavam vivos. Né? E aí o texto segue, não é? Para que mesmo julgados na carne segundo os homens, vivam no espírito segundo Deus. Ou seja, participem depois, né, da ressurreição. Então, esse contexto nos mostra que estes mortos que receberam o evangelho, o receberam quando estavam vivos. Ok? E aí um texto que vai ajudar ao querido Pedro e a você, internauta, é um texto que mostra que não existe oportunidade de salvação após a morte. É apenas em vida. Vou ler aqui para você um dos textos, né? São vários. Hebreus 4:7. A segunda parte diz assim: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Então, qual é o momento de uma pessoa aceitar a salvação? É no tempo que se chama hoje. E tem um outro texto que é 2 Coríntios 6:2, que diz assim, ó: eu te ouvi no tempo da oportunidade. Vamos ver qual é o tempo da oportunidade? E te socorri no dia da salvação. Eis agora o tempo sobremodo oportuno. Ou seja, qual é o tempo de oportunidade para a pessoa ser salva? Agora, o hoje, em vida. Eis agora o dia da salvação. Então veja, como a Bíblia não ensina a possibilidade de salvação após a morte, este é um outro argumento para interpretarmos 1 Pedro 4:6 daquela forma. E um outro argumento, a Bíblia ensina que os mortos não estão conscientes. Se você ler, por exemplo, o Salmo 115:17, ali é dito que os mortos não louvam ao Senhor, assim como está escrito em Isaías 38:18 e 19. Ou seja, se os mortos não louvam ao Senhor, quer dizer que eles não estão no céu e nem num lugar intermediário ou no mundo espiritual, porque se estivessem em tais lugares, certamente eles louvariam ao Senhor. Tá bom? Então, obrigado, Pedro, por esta pergunta. Vamos ver aqui quem mais está enviando solicitação para participar ao vivo. Vou ver essa solicitação, ó. Dai Souza. Vamos aqui entrar com ela agora e vamos ver a pergunta da Dai. Antes eu entrei com um irmão, agora a pergunta de uma irmã e vamos revezando, tá bom? E eu quero responder depois aquela questão daquele querido amigo que disse que não existia o diabo. Olá, Dai, tudo bem? Tudo bem, boa noite. Boa noite, da onde você é? De Alagoinhas, Bahia. Alagoinhas, Bahia. Satisfação ter você aqui na minha live. Satisfação também, um prazer enorme. Obrigado. E de que forma eu poderia te ajudar, minha amiga? Sua pergunta com certeza vai ajudar muitos amigos aqui da nossa live também. Com certeza. Inclusive já fizeram essas perguntas para mim e eu não soube responder, né? Não, vou estar aqui para te ajudar. Pronto. Sobre a questão de Adão e Eva, né? Que os dois tiveram filhos, no caso só filhos homens, né? E aí a pergunta é como é que deu a continuidade da humanidade. Perfeito, perfeito. Vou responder a sua pergunta, Dai. E a resposta dela está em Gênesis 5, verso 6. Olha que interessante. A Bíblia fala no início, não é? Até o capítulo 4, que Adão e Eva tiveram Caim, Abel e depois Sete, né? O terceiro filho homem. Mas Gênesis 5:4, Dai, nos dá uma resposta. Olha o que diz aqui, ó. Depois que gerou a Sete, viveu Adão 800 anos e teve filhos e filhas. Então, o que isso nos mostra? Que realmente Caim, né, e depois Sete se casaram com uma irmã ou com uma sobrinha. Alguns podem dizer assim para você: olha, mas isso é um incesto. Não, porque para ser incesto tem que existir uma lei que diga que aquilo é incesto, né? Para regulamentar aquilo como incesto. E Deus não deu esta lei.
no início do mundo, porque eles eram geneticamente perfeitos, então tal união não traria nenhum problema de consanguinidade, né? E depois que a nossa raça se degenerou, aí sim, Deus proibiu o casamento entre parentes, como vemos em Levítico 18 e também no capítulo 20. Então, realmente, as filhas de Adão, o mundo, a civilização teve início, né, com a união entre filhos e filhas de Adão. Mas assim, aí já tinha entrado o pecado. Mesmo assim, geneticamente, eles eram perfeitos? Boa sua pergunta. Eles não eram perfeitos como Adão e Eva eram quando comiam da árvore da vida, mas eles ainda estavam sob o efeito da árvore da vida. Vou te dar um exemplo. Adão, ele viveu 930 anos, né? Mas esse tempo de vida de Adão é relativamente pouco, porque ele comeu da árvore da vida. Mais para frente, nós vemos que um descendente, Matusalém, viveu 967 anos, se eu não estou enganado. E não comeu da árvore da vida. Então, o que isso indica? Que várias gerações ainda se beneficiaram dos efeitos da árvore da vida. Entendi. Tá ok? Entendi. Ok. Ótima explicação. Muito obrigado por sua pergunta. Eu espero ver você em mais lives e também participando aqui ao vivo mais vezes. Eu queria responder a pergunta daquele jovem que disse que não existe o diabo e que ele existe só na mente dos crentes, tá? Querido, primeiramente eu repito o que eu disse antes. Não importa a sua filosofia, se você crê ou se você não crê, eu me sinto feliz e honrado por você estar aqui. Tá bom? Falo isso de coração. Nós temos que ter pessoas que não creiam da mesma forma que nós, para nós questionarmos nossas crenças, fortalecê-las ou enfraquecê-las e mudá-las, tá? Agora, eu queria dizer para você, lhe sugerir que você confiasse em Jesus e naquilo que ele diz acerca de qualquer assunto, inclusive acerca do diabo. Por quê? Você sabe que Jesus foi um personagem que dividiu a história. Então, não existe nenhuma dúvida, né, de que Jesus existiu. O que as pessoas discordam obviamente, da dupla natureza dele, né? Nós cristãos cremos que ele era um ser divino humano. Ele veio a este mundo em forma humana para poder pagar a dívida que nós tínhamos para com a lei de Deus. Mas se você não crê no Jesus divino e pelo menos crê no Cristo histórico, se você sentir que o Cristo histórico é digno também de confiança, você vai perceber que Cristo acreditava no diabo. E ele, inclusive, teve contato com esse ser. Por exemplo, Apocalipse 12, 7 a 9 fala de uma batalha que houve no céu, no momento em que Lúcifer, um anjo criado perfeito, um querubim, se rebelou contra Deus. E aí ele veio a se tornar diabo, que quer dizer caluniador, e também Satanás, que quer dizer adversário. E Jesus fez parte daquele conflito cósmico em que expulsou Satanás e uma terça parte dos anjos com ele. E aqui em Lucas 18:10, olha o que Jesus diz. Não é Lucas 18:10. Vamos ver aqui, acho que é 10:18. Vamos ver. É Lucas 10:18. Eu troquei aqui. Mas ele lhes disse, Jesus falando, né? Eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Então, quando ele foi expulso de lá, ele caiu neste planeta como um relâmpago. Veja, o diabo ele não existe só na mente dos crentes. Ele existe, ele é mencionado na Bíblia e para Jesus o diabo existiu. E se você ver Mateus 4, lê Mateus 4, na tentação de Jesus no deserto, Satanás aparece diversas vezes ali a Cristo para tentar levá-lo a pecar e assim comprometer o plano de salvação. Veja, querido jovem,
Eu vou ler aqui um texto para você que eu queria que você refletisse nele. 1 Pedro 5,8 diz assim, ó: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resistirem firmes na fé. Se já é difícil lutarmos contra um inimigo no qual acreditamos existir, imagine quão difícil será para você lutar contra um inimigo no qual você nem acredita que ele existe. Ele vai pegar você com muito mais facilidade. Porque você precisa resisti-lo firme na fé em Jesus Cristo, que é o único que pode lhe salvar e enviar os seus anjos para proteger você dos ataques de Satanás. O diabo, ele se contenta com os dois extremos. Com o primeiro, com aqueles crentes que só falam em diabo, né? Tem crentes que falam mais do diabo na igreja do que em Deus. Então o diabo fica muito feliz com isso. Agora, uma outra coisa que deixa o Satanás satisfeito é não crer nele. Porque se a pessoa não crê nele, ela não vai tomar as providências necessárias e nem vestir-se da ferramenta, da armadura espiritual de Deus, lá em Efésios 6, para se proteger contra o diabo. E essa pessoa vai ter muito mais problemas, vai ter a sua salvação comprometida. Então eu peço que você reavalie isso que você diz e agradeço mais uma vez por você ter participado. Olá, meu irmão! Ô, pastor, tranquilo? Tudo bem? Como é que é o seu nome? Meu nome é Magno. Magno, satisfação. Da onde você é, meu amigo? Eu sou aqui de Mandaguari, Paraná. Rapaz, eu já passei por perto aí em Mandaguari, Paraná. Eu sou do Rio Grande do Sul, né? Então conheço o Paraná, terra muito boa, que nem Santa Catarina. Prazer, meu irmão, recebê-lo aqui nesta live, viu? Não, o prazer é todo meu. Eu que tenho a maior satisfação de conversar com você, até porque tinha até vontade de conhecer pessoalmente, né? Meu irmão, obrigado. E com certeza Deus vai dar oportunidades, né? Da gente se conhecer pessoalmente ou conhecer outros internautas queridos aqui. É muito bom conhecer um pastor assim, tão inteligente espiritualmente, que passa pra gente a sabedoria espiritual, que eu acho muito importante também. Até porque quando eu estou na igreja adventista no sábado, eu sempre uso alguma frase sua, algum texto, porque eu sempre toco seu nome, porque eu me sinto assim, como eu posso dizer, muito feliz e muito satisfeito de Deus nos presentear com um pastor tão bom igual é o senhor. Meu irmão, muito obrigado pelo seu carinho, viu? Mesmo eu não sendo um pastor ordenado, eu agradeço muito por você confiar em mim, no meu trabalho, né? E Deus seja louvado, meu irmão, por você poder se aproveitar desse trabalho nosso, né? Para você ir na igreja, dar a sua opinião na escola sabatina, seja o que for. Quero, meu irmão, que você e outros internautas sempre contem comigo. Para mim vai ser sempre uma honra, né? Ajudar filhos de Deus como você. Tá bom? Nossa, eu que agradeço muito, pastor. Obrigado mesmo, meu irmão. Pelo seu programa também na Mira da Verdade, que é muito bom. Sempre tiro muitas dúvidas, até que no meu trabalho eu sou o único adventista, então é muito difícil lidar com as pessoas que querem saber mais o conhecimento disso. Eu estou na adventista, eu era católico, né? Você era católico? Romano, estudei para ser padre. Olha! Mas durante essa caminhada eu conheci ouvindo a voz de Deus, o estudo, e me identifiquei muito com essas verdades. Meu irmão, como Deus lhe alcançou. E você estudou até que ano no seminário para ser padre? Então, na verdade, eu estudei meio ano. Por causa por eu ler muito, eu comecei a ter umas dúvidas particulares comigo mesmo. Então, eu pedi um tempo fora da igreja, para mim tentar reconciliar o que eu queria mesmo para minha vida. Então, nesse meio tempo, eu fui para casa e nesse meio ano eu conheci um obreiro que foi em casa e me ofereceu o estudo e eu aceitei de grato coração. E depois eu sabia o que eu queria de verdade, até cheguei a batizar aí na Adventista. Olha só, o Espírito Santo falou fortemente com você. Aí me sinto muito feliz de ter batizado na Igreja Adventista.
Então, Que bom, meu é uma irmão, que igreja bom. que oferece. Eu gosto muito de estudar, então, tendo o estudo bíblico para mim é a coisa que me deixa mais feliz. Eu só quero aprender mais, só isso. É isso mesmo. Quando a gente mantém contato com a Bíblia, meu irmão, a gente tem sempre vontade de aprender mais. Isso é o Espírito Santo que desperta na gente, né? Muito bom, meu irmão, muito bom saber disso. Muito obrigado, meu amigo, pela tua participação, mais uma vez, pela tua confiança. Eu espero ver você em outras lives também, tá bom? Ô, pastor, só espera um pouquinho para a gente tirar uma foto aqui. Claro, pode tirar já, sem nenhum problema. Só deixa eu soltar o cabelo aqui, porque eu sou um adventista do cabelo grande. Não tem problema, rapaz, nenhum. Jesus usava cabelo comprido também. Eu usei cabelo comprido na minha adolescência. Ô, pastor, você não sabia que o senhor não era um pastor ordenado, só isso. Eu não sou pastor. Eu me chamo... eu me formei em jornalismo, me pós-graduei em jornalismo científico e fiz o mestrado em teologia. Mas eu não sou pastor, né? Eu costumo brincar, só sou o pastor genérico. É muito bom. Obrigado, querido, mais uma vez. Obrigado, Conseguiu tirar foto? Opa, consegui, obrigado. Perfeito. Tirou umas 10 aqui. Perfeito. Então, uma ótima noite, meu irmão, e obrigado por estar acompanhando a nossa live, tá? Obrigado, pastor, que agradeço. Então, boa noite. Boa noite, até logo. Até mais. Queridos, deixa eu contar uma coisa para vocês antes da oração, que vai ser muito bom para vocês. Eu estou lendo vários livros, né? Mas um livro em especial que eu estou lendo, o título é Educando Meninas. Né? Eu estou lendo este livro porque eu tenho 2 filhas meninas, né? A Yasmin, de 10 anos, e a Lavínia, de 5 aninhos. E esse mesmo autor, o Dr. James Dobson, ele tem um livro Educando Meninos. Tá? É um psicólogo cristão e um escritor prolífico. E eu queria repartir com vocês nesse finalzinho de live uma coisa que me chamou muito a atenção. E que se nós não fizermos aquilo pelos nossos filhos, nós estaremos falhando na base da construção da autoestima dos nossos filhos. Ele disse, neste livro Educando Meninas, que o menino e a menina têm expectativas diferentes em relação aos pais. Sabe o que o menino espera dos pais? E o que a menina espera dos pais? Olha aqui, que coisa maravilhosa. Ele disse o seguinte, o menino sempre espera dos pais a resposta à seguinte pergunta. Papai, mamãe, eu sou capaz? O menino, para construir a sua autoestima, estar de bem consigo mesmo, de bem com a vida, os pais constantemente têm que reforçarem que ele é capaz, porque esta é a pergunta mais importante para o menino. Eu sou capaz? Então você que é pai ou mãe de menino, fica essa dica. Já a menina, ela tem necessidade de ter outra pergunta respondida. Ela não está... Lógico, ela também quer se sentir capaz, mas a principal pergunta da menina para os pais e que eles devem reforçar é: papai e mamãe, eu sou deslumbrante? Eu sou encantadora? E quantos meninos querem ouvirem que eles são capazes, as meninas querem ouvirem que elas são encantadoras. Eu garanto para você que se você fizer isso, responder à pergunta que os seus filhos querem ouvir, você vai estar dando uma base emocional para eles espetacular. Então eu queria finalizar esta live dando essa dica para você. Cuide dos seus filhos. Responda às perguntas existenciais que eles mais necessitam. E você vai formar homens de verdade, que vão refletir o caráter de Cristo nessa sociedade perversa, e você vai formar mulheres de valor nesta sociedade que necessita de tantas pessoas que reflitam a luz de Cristo. Eu queria
fazer agora uma oração por você e convidar você para que na próxima quinta-feira participe da nossa live. Eu vou fazer uma live na próxima quinta-feira no meu canal no YouTube e também no Facebook. Tá? No YouTube é Leandro Quadros MT, abreviatura de Novo Tempo. Tá? Então se inscreva lá no canal, até ative já o sininho com as notificações, porque quando eu colocar a estreia do vídeo, você vai ser notificado antes. E se você preferir assistir no Facebook, Leandro Quadros MT também. Tá bom? Queridos, eu vou fazer uma oração agora. Queria muito chamar a todos vocês aqui, tem tantas perguntas, mas eu prometo que eu farei o possível, tá? Para nas próximas lives atender a todos vocês. Muito obrigado pelo carinho. Se puderem agora, feche os seus olhos e eu vou orar por você. Senhor, obrigado, porque nós tivemos nesta noite quase 500 pessoas simultaneamente para ouvirem a sua palavra. Obrigado, Senhor Deus, por esses internautas, por esses irmãos e irmãs que o Senhor me deu. Apesar de eu ser um falho pecador, o Senhor me dá essa oportunidade de repartir com eles aquilo que o Senhor tem me ensinado da sua palavra. E eu peço, Senhor, que, independente do problema e da dor que os meus internautas tenham, que eles sintam agora a sua paz. Que o Senhor dê a eles o conforto que eles precisam e as soluções que eles tanto necessitam. Dê a todos uma semana muito feliz. E nos ajude para que na próxima quinta-feira possamos estar todos juntos para fazermos mais um estudo da sua palavra. Pedimos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Queridos, muito, muito obrigado. Um abraço para David Silva, Regiane, de Redenção Pará, Odair, Michele. Pediram para falar sobre tatuagem. Na próxima live eu vou fazer isso, tá bom, Michele? Francisco Torres, Renato Júnior, muita gente boa aqui, Genivalda, Santana, muito obrigado, viu? Muito obrigado. Que Deus abençoe a vocês. E da próxima quinta estaremos juntos, então, numa próxima live. Tá? Recebam o meu carinho, recebam o meu abraço. Que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Muito obrigado e até semana que vem, se Deus quiser.